Sejam muito bem-vindas ao Papo Saúde Médica. Hoje eu tenho o enorme prazer de convidar Juliana, doutora Juliana, uma colega cirurgiã vascular, Juliana Tenório, para poder conversar com vocês e contar sobre a trajetória dela dentro do SavMed. Há 2 meses, se eu estou colocando muito tempo. E ela falou assim, que o SavMed para ela foi organização e estratégia com conhecimento, certeza de sucesso. Então, vai ser um enorme prazer poder conversar com a Ju. Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Juliana Tenório! Oi, Suzana, bom? Seja muito bem-vinda, muito obrigada aí pelo seu tempo no meio da nossa vida tão agitada, tão corrida. Para mim é uma honra você tirar um pedacinho do seu tempo para estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, né? Assim, mas eu entendo a nossa rotina. Na verdade, nós nos entendemos, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Que tudo que você fala é muito pertinente, porque encaixa exatamente na nossa vida, assim, né? Então, assim, mas esse é o tempinho. À noite está mais tranquilo, saí do consultório, já estou por aqui, em casa. Então, eu estou à disposição. Vamos bater papo. Vamos, com certeza vai ser um papo maravilhoso. Ju, para a gente começar, posso te chamar de Ju? Sim, logicamente. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as colegas profissionalmente primeiro, né? E depois eu vou perguntando algumas coisas mais sobre você. Então, eu sou cirurgiã vascular, angiologista, eu moro aqui em Brasília há 12 anos, né? Eu, na verdade, nasci em Maceió, fiz a minha formação em Maceió, né? Na Universidade Federal, fiz cirurgia geral, fiz vascular em São Paulo e hoje moro em Brasília, há 12 anos. Então, já tenho um tempinho aí que eu estou, né, na luta, né? Trabalhando e tal. 12 anos de vascular, né? De Ou 12 vascular, anos de sim. formada? Não, de vascular. De formada, põe mais 4 aí, dá 16, né? De formada. Uhum. Eu tô com 42 hoje, né? Com a carinha de viver. Com Ju, a 40. me conta um pouquinho como que você... O que que você aprendeu da sua família sobre dinheiro, sobre poupar? Você sempre foi uma pessoa poupadora ou você não aprendeu e não tinha essa característica? Me conta um pouco Sim, como que era o seu perfil. sim. Na verdade, assim, ó, eu passei por algumas dificuldades, né? Durante a minha vida. Eu saí de fases que eu tinha tudo, vamos dizer, a minha família podia me proporcionar tudo, e passei para a fase que não tinha nada. Então, a minha relação com o dinheiro, na verdade, sempre foi assim, de que tem várias coisas muito importantes na vida, e o dinheiro ele vai e volta, e não era uma prioridade, assim, na verdade, sabe? Então, a minha relação com o dinheiro sempre foi essa, assim, claro, poupar, né? Eu sempre fui poupadora, não gostava de fazer dívidas, então, assim, eu sempre tive muito cuidado com isso, porque passei por várias coisas na minha vida, minha adolescência, início aí da faculdade, e nunca foi muito fácil. Então, assim, eu não tive nada muito fácil. Tudo que eu construí hoje, na verdade, foi do meu trabalhinho ali de dia a dia. Né? Assim, eu não tive clínica herdada, eu não tive nenhuma facilidade. Foi ali lutando mesmo, dia a dia, e tentando e organizando um pouquinho. Só que assim, tentando organizar sem conhecimento algum, né? Então eu ia deixando ali, eu deixava dinheiro na conta corrente, eu deixava, nossa, várias vezes, até na verdade há pouco tempo, assim. Deixava dinheiro na conta corrente, colocava na poupança, e ia fazendo as coisas assim, muito aleatórias, sem saber o que é que eu estava fazendo. Não tinha planejamento. Não tinha nenhum O dinheiro planejamento, que era nenhum poupado não conhecimento. tinha planejamento. Esse dinheiro aqui é para isso. Não, nenhum. Era a única coisa que eu fazia era, eu queria, nossa, hoje eu vejo como é, né, como eu pensava errado.
Mas assim, eu queria ter em conta corrente um valor que desse 3 vezes a minha despesa do mês. Era isso que eu Olha, você pensava. tinha uma noção de reserva de emergência, Tinha, né? Tipo assim, eu quero esse dinheiro aqui, fácil acesso, que acontece alguma coisa, mas você não sabia onde botar, né? sim. Aí, assim, aí eu tive, né, assim, uma previdência no Banco do Brasil, na verdade, que o gerente, né, eu fui conversar com o gerente, ele disse, coloca aqui, eu não perguntei nada, tá bom, coloque, né, coloquei lá. Quando o meu filho nasceu, eu fui fiz uma previdência júnior, né, para ele, porque queria já ir juntando para ele, mas assim, não sem pesquisar nada, sem ter a menor noção, assim, do que Uhum. fazer, entendeu? E aí, Mas também não tinha anos dívida, sabe? e anos sem Desse entender o jeito. que que te incomodou. Sim, o que que começou a te incomodar até chegar a me conhecer? Ou eu apareci, ou você não estava incomodada quando eu apareci? Como que você me conheceu? Então, assim, Sim. como Assim, que foi do interesse até me conhecer? sim. Não, assim, o que me incomodava era assim, era a minha ignorância em relação ao assunto. Né? Eu achava realmente, eu não entendia nada do que estava falando. Eu sabia o que era uma taxa de juros, né? Eu sabia o que era uma inflação. Eu tinha essa noção, mas assim, onde colocar o dinheiro, isso já vinha há um tempo me incomodando, porque lá nos plantões, nas nossas conversas com os colegas, eu escutava o pessoal falando disso. O colega falou que tinha um assessor, né, um corretor que cuidava do dinheiro dele, chegou a me dar o número, e eu comecei a ficar mais ligada, assim, né, que existiam outras possibilidades. Mas como eu não conhecia nada, e também não tinha tempo, não tinha disponibilidade de estudar para isso, entendeu? E aí surgiu você, Pois é, no Instagram, foi desse jeito, indicação, foi Instagram, no Instagram, apareceu. simplesmente, estava lá, muito bem, obrigada, no plantão. E eu estava passando os stories e apareceu o curso sobre a semana da médica investidora. E aí eu, opa, é uma oportunidade, né, de pelo menos me familiarizar com o assunto e tal, a semana, né, era só acompanhar essas aulas à noite, acho que, se eu não me engano, foram 3 noites, É, né, que a segunda, gente quarta e acompanhou e sexta. tal. Isso, aí eu olhei assim, eu não, aí eu consegui me organizar e participei das 3. Mas, Então, ó, assim, aí isso é importante, né? Você viu e se organizou para participar, porque se a gente sim. deixa rolar, deixa acontecer, você não participa, né? Não participa. Então, assim, porque à noite geralmente é o tempo que eu tenho para treinar, né, fazer uma atividade física e tal, porque durante o dia é impossível. Só que aí eu tentei me organizar, pulei um dia para o dia que não ia ter aula, sabe? Organizei aqui o meu filho em casa, e aí fiquei bem disponível. Escutei, assim, no fone, na cama uma vez, a outra foi no plantão, né? E fui dando meus pulos, mas eu assisti a aula. E aí, pronto, aí você me ganhou, né? Porque era tudo que eu queria aprender. Assim, que me interessou, me despertou, entendeu? E aquela dificuldade que você sempre via, assim, nossa, muito difícil, eu não entendo nada, não entendo a linguagem. E aí, na semana da médica investidora, você teve Sim, esse clarear. sim. Na verdade, na semana, porque na verdade as suas aulas elas já dão muita informação. Nessa semana da Meta Investidora, você já tem muita coisa legal, muita informação. Os Uhum. detalhes, uma coisa mais aprofundada, né? A forma de escolher os seus investimentos, isso aí eu sabia que eu ia aprender no curso. E aí, por isso que eu me inscrevi, na verdade. Porque assim, eu achei, você deu a deixa, né? Eu já comecei a me interessar mais, porque eu comecei a ver que era possível entender sobre isso, né? Então, assim, foi porque eu não sabia o que era o Tesouro Selic, eu não sabia o que era um CDI, um CDB, não sabia o que era isso. Né? O CDI, que era, né? Então, assim, foi bem clareador. E aí eu me interessei mesmo. Ju, mas o maior desafio que eu assim me deparo com as colegas é a falta de tempo. Então, assim, eu vejo que as colegas elas enxergam isso como um tomador de tempo, Sim, sabe? E eu acho que antes de você entender, parece realmente um tomador do seu tempo.
E eu acho que você Sim. também enxergava como um tomador do seu tempo. Não sei se faz sentido. Tipo assim, se eu não fizer, vai ser porque eu não tenho tempo. Tipo isso, É, entendeu? sim. Na verdade, assim, é porque eu tenho ainda, no meu caso em especial, né? Eu tenho ainda, eu faço 40 horas de plantão, mas é um hospital que a gente divide, assim, nós somos geralmente 2 ou 3 cirurgiões, tem residente, então o plantão pode ser assim, aquele que eu não consigo fazer nada, mas ao mesmo tempo pode ser o plantão que eu consigo assistir essas aulas, entendeu? Mas Todas. todos Só nós, pegar, Ju. Acho que até às vezes um plantonista, dependendo da porta, lógico, mas até um plantonista é, de porta tem dias e tem dias, né? Tem tem dias dias e que tem você tem dias. ali uma folguinha, tem Sim, dias que no período ali de almoço dá uma esfriada, tem dias que no período. sim, Sempre tem um horáriozinho que dá uma acalmada. Lógico, gente, eu não estou generalizando. sim, sim. Tem Às vezes plantão tem que. plantão que é punk. Mas a Mas maioria geralmente o tem plantão esses oscila mesmo. horáriozinhos, oscila, né? Sim, E aí você disse assim: não, eu vou aproveitar vamos esse nessa. inclusão. Isso, vamos nessa. Inclusive, nos últimos módulos, eu tive um pouco de problema, porque o plantão, eu peguei uma sequência de plantão que estava me consumindo muito. E acabou que depois é que eu fui tentando me organizar para poder fechar os módulos, né? E acompanhando as aulas. Então, assim, no final das contas, organizando, que é isso que foi fundamental para mim, né? E tudo, de tudo que você me falou, a organização foi a parte mais importante. Organizando, você consegue fazer as coisas. O negócio é aprender a se organizar. E dá assim, né? Se for uma coisa realmente importante para você, que para mim, na Semana da Médica Investidora, você fala com muita propriedade, assim, da nossa vida, né? De quanto a gente trabalha e quanto mais a gente vai ter que trabalhar se a gente quiser manter o mesmo padrão que a gente tem. Então, assim, eu acho que não tem nada mais importante para a gente, assim, né? Do que a qualidade de vida, ter tempo de qualidade com a sua família, fazer as coisas que são ricas para você, né? Que lhe fazem bem, que são os seus valores, né? Assim, o que você valoriza, né? A Então, assim, gente entra num ritmo que a gente passa a não perceber mais isso, eu acho. sim. Demais. E, na verdade, assim, a gente vai chegar lá talvez, mas o Savimed, ele me mostrou muito mais do que essa questão de aprender a investir, a escolher o quanto investir. Muito mais mesmo, de verdade. Porque eu me organizei em casa, eu me organizei nos meus sonhos. Eu não tinha parado para pensar quais são os meus sonhos, entendeu? Se você me perguntasse assim, nos primeiros modos ali, teve o exercício, faça, liste os seus sonhos para 1 ano, 2, 5, 10 anos, né? Eu não tinha, eu, não sei, eu demorei para fazer aquilo ali, porque eu não sabia quais eram os meus sonhos, o que era que eu queria. Então, E é assim, assustador, né? Diz, gente, como é é que eu estou vivendo, assustador, trabalhando, cara. eu não tenho um sonho. Sim. Na verdade, você às vezes até tem, mas você, sem organizar, você não consegue A gente visualizar a vai coisa. passando, né? Isso. Você só consegue ver quando você organiza. Isso aí, para mim, foi muito claro, entendeu? E aí eu vi um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, ó, hoje eu trabalho, eu fiz as contas, eu trabalho 86 horas por semana. Não existe isso, entendeu? Eu não quero isso. Então, assim, começar a mudar. Então, assim, você vê que não foi só a questão de aprender a investir e onde investir e pesquisar. Foi muito mais, foi uma questão de vida mesmo, entendeu? Ju, De verdade. esse quesito, tá? De dizer assim, eu comecei a organizar a minha casa é uma das coisas que eu escuto com muita frequência, Né? tá? E assim, é uma coisa tão paralela que no Sabe Média eu não falo nada sobre organização de casa. Mas as coisas começam a se alinhar. Parece que você vai puxando um fio que estava emaranhado e tudo vai se alinhando. Sim, Né? Então você começa a dar valor às coisas importantes da sua vida. E aí você começa a não só valorizar dinheiro, como tudo que é importante na sua vida. sim, Tem uma colega que ela exatamente. falou assim: Suzana, eu não sabia o que tinha no meu armário, eu não sabia o que tinha na minha geladeira, eu não sabia. Porque
na correria, tinha alguém trabalhando para mim, e eu ia lá e comprava e refazia a compra. Eu passei a olhar o que tinha na minha casa, eu passei a administrar meu lar. Então, é muito impactante, porque a gente, às vezes, assim, não, na correria você entra no automático, tão doido, né? Que organizar e gerenciar é a última coisa que você faz. Tipo, meu negócio é trabalhar e o dinheiro vai cair. Era Acho isso, que, era e isso. ponto, né? Mas era isso. Aí eu pensava assim, né? Eu trabalhava, dava para pagar as minhas contas, sobrava uma coisinha, tá bom. Exato. Entendeu? Você tinha esse negócio assim, dessa disciplina de poupar? Ou era esperar sobrar, se sobrar, ótimo. Como todo mês sobrava um pouco, estava bom também? Ou você tinha disciplina? Não, eu vou separar tanto por mês, todos os meses, assim. Nadinha. Não fazia isso, assim, eu tinha feito um aporte, assim, que eu fui juntando, aí eu tinha feito no início, mas tinha muito tempo que eu não mexia, né? E deixava lá, só rendendo juros, mas eu não fazia aportes mensais, entendeu? Eu Uhum. deixava, não tô te falando, deixava na conta corrente ali o dinheiro, e aí, assim, e aí eu ficava acompanhando, né? Tinha mês que passava um pouquinho às vezes, tinha mês que sobrava, porque a gente oscila muito, né? Assim, tenho esse concurso aqui do GDF, mas eu trabalho na clínica, né? Tem outras duas rendas que são variáveis demais. Assim, tem mês super bom, tem mês que é horrível, né? Sim. Então oscila muito. Ju, Né? E assim, só via e ficava lá esperando acontecer alguma coisa. e aí, o que para você o SaveMed te trouxe de mudança, de transformação, assim, inicialmente na sua vida financeira? Depois a Sim, gente sim. começa a emergir para os outros lados da vida. Mas, assim, o que trouxe de consciência, de transformação, de mudança para você? Então, primeira coisa, são aqueles passos, né? Organizar os gastos, organizar as receitas, junto às despesas, separar os essenciais dos não essenciais. Então, assim, a organização foi a base para mim mesmo. Eu comecei meio dali mesmo, do zero, fazendo isso, né? Como exercício. Separei o que era essencial do que não era, e a partir da hora que eu planejei os sonhos, né? Eu comecei a entender essa questão de liquidez, né? Assim, de que para certas coisas eu precisava ter uma liquidez alta, né? Uma coisa diária para reserva de emergência, por exemplo, né? Para outras coisas, que é um intercâmbio que eu quero mandar meu filho para fazer daqui 10 anos, né? Então, assim, eu posso fazer outros investimentos. Então, assim, eu fui listando os meus sonhos e a partir daí, aí fui seguindo as suas orientações, né? Abri a minha conta na corretora, tive essa assessoria e ela foi me orientando também nesse início, né? Que eu não tinha feito nunca, né? Então, ela foi me orientando, mostrando, assim, alguns investimentos interessantes, e aí foi colocando na minha planilha, separando o que era de aposentadoria, o que era separando, assim, o que era para esse intercâmbio, né? O que era para viajar, enfim, fui separando ali pelos sonhos e fico na maior empolgação do mundo, vendo a coisa acontecer, acompanhando, na verdade, né, a coisa acontecer. Isso tem um mês, então, assim, foi em um mês que 2 meses que a gente está fazendo o curso, mas vamos dizer assim, eu consegui observar o resultado de um mês, né? E é uma coisa assim fora de série. É impressionante. Assim, para mim. Você descobriu que você tem um funcionário. Exatamente. Eu descobri que eu tenho um funcionário, só que eu não pago nada por ele. Ele só trabalha por você, né? Sim, de boa vontade, sem me cobrar nada também. E Então, trabalha 24 horas incansável, né? né? Então, assim, foi importante para mim a ponto de, assim, de eu enlouquecer com alguns amigos, né? Assim, amigos muito queridos, que eu tenho um pouco mais de intimidade. E dizer assim, peraí, a gente precisa conversar,
né? Vamos ajeitar aqui e tal. E já tentando orientar as pessoas, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje, Pronto, né? Que ainda agora falta. começou a evangelizar. Desse jeito. Diz assim, você tem que fazer os seus gastos essenciais e os não essenciais. Quando você passar dessa etapa, você fala comigo. Mas é algo assim que quando acontece de bom na nossa vida, né, é algo transformador. É algo que a Sim. gente quer passar adiante. E antes da gente passar para uma outra conversa, eu queria ouvir da sua boca. Hoje você vê o seu dinheiro trabalhando por você? Sim, sem dúvida. Em média, qual foi a diferença? Assim, antes você via, ele tinha algum rendimento, ou antes você tinha, mas não via? Como é? Não, eu via que tinha algum rendimento, mas assim, não acompanhava, não sabia se era bom, se não era. Ele subia, mas eu sinceramente eu olhava só a velocidade que subia e era lenta, sabe? Não tinha aquele rendimento, sabe? Que é aquela coisa que você aumentou um pouquinho, mas, sabe? É completamente diferente, completamente diferente. Porque assim, quando você Aí, começa a fazer o investimento no lugar certo, assim, né? Aí você começa a buscar uma rentabilidade melhor, né? E aí você vê a coisa aumentando melhor, mais facilmente. Isso porque só tem um mês. Então, assim, tô mega animada. e imagina a velocidade de crescimento quando você aporta, o seu dinheiro aporta junto, né? É isso que é poderoso. Sim, exatamente. Aí eu já vim fazer isso também. Não sei se você quer comentar, tá? Então eu já sei a resposta, mas eu não sei se você quer comentar. Se você puder comentar, ótimo. Se não, não tem problema. Quanto você teve de rendimento nesses últimos 30 dias? R$ 5.700, sem fazer nada. Me É o que eu tô. arrepiei. É muito Eu olhei assim, eu impactante, fiz, gente. meu Deus. Se você parar para pensar, coloque mais um pouquinho, é o salário de 20 horas de servidor aqui. Entendeu? Exatamente. Não, é o trabalho, ó, aqui na minha região, aqui na minha cidade, esse valor é o trabalho de 20 horas no PSF. Não é? É. Exatamente. E às vezes, assim, Quando eu comecei há 10 anos atrás, eles pagavam isso daí, mais ou menos. E eu me lembro que eu fui trabalhar no Tocantins porque pagava 8 mil. Então eu tinha que me deslocar, tal, porque lá pagava um pouco melhor. Eu não trabalhei na minha cidade, mesmo tendo possibilidade, mas eles pagavam muito mal. sim, Então, assim, exatamente. E assim, e você vê, sabe o que aqui me chamou muita atenção? É que assim, logicamente, em um mês, eu não coloquei uma quantidade enorme de dinheiro, nem tinha essas condições, né? Então, assim, sobrava alguma coisa, mas isso tudo foi reorganizar o que eu tinha, né? Porque, assim, era o que eu já tinha, mais ou menos, só que organizado, viu? uhum, Então, assim, eu só mudei os lugares, só organizei as coisas. diversificou, arrumou. Isso, exatamente. Então, assim, eu fiquei Não vai mais deixar dinheiro parado na conta corrente, não mesmo. né? Hoje você entende que o dinheiro 30 dias lá pode estar trabalhando por você, né? Sim, sim, exatamente. Houve diferença no aporte, no poupar? Demais, muita. Na verdade, assim, quando eu recebi, né, assim, eu recebi os salários, né, as minhas receitas, então a primeira coisa foi que eu somei tudo, fiz as porcentagens e já coloquei, né, aquela coisa, já peguei, já investi, né, Tu separou quanto por cento? 20? Não. 20%. Já jogou 20% para lá. Mandei ver. Já Mas joguei 20%. é isso que a gente tem que fazer. É você pegar 20% e Mas mandar assim, ver. E como eu depois, te não deu, tem a possibilidade de você puxar de volta.
mas a gente fica se encolhendo para não ter que mexer para naqueles 20% caber. que já está lá. Isso, isso. Assim, né? E esse mês, de qualquer forma, para mim, não foi muito difícil, porque foi um mês bom, assim, na parte, na clínica particular e tal. Então, assim, quando você tem uma estimativa do quanto você vai gastar no mês seguinte, que eu tinha isso, porque eu fiz a planilha, coloquei lá tudo direitinho. Então, assim, você tem uma ideia de quanto você vai ter, de quanto é a sua despesa mensal. Então, quando eu Uhum, recebi, já dava para colocar os 20%, entendeu? E sim. assim, eu vi que os 80% que tinha lá ia dar para eu pagar as minhas despesas. Então, por isso que eu coloquei, né? Assim, porque graças a Deus eu consegui assim, superar, né? A ter uma receita maior do que o meu gasto, entendeu? E Ju, mas o que que aconteceria antes? Antes, provavelmente, já está tudo na conta corrente, porque eu não estava fazendo aporte há muito tempo. Eu tinha uma previdência privada, que eu não colocava mais nada. A do meu filho, ele fazia um débito automático de R$ 300 na minha conta, nessa, né, que eu já coloquei para poder, R$ 300 assim, na conta. E eu tinha um dinheirinho guardado na LCA, né, que o que me chamou a atenção para eu colocar na LCA foi unicamente e exclusivamente a questão do imposto de renda, que é isento, Não só, sabia porque eu não quanto entendia nada, eu não rendia. sabia nem o que não, nem quanto rendia, nem nada disso. Então, eu tinha um dinheirinho lá que eu acabei vendendo um apartamentinho que eu tinha pequenininho lá em Maceió, e aí botei ele lá, para, tipo assim, pensando em comprar um meu aqui em Brasília futuramente, sabe? Era uma rentabilidade boa, pelo menos, depois que tu entendeu? Assim, eu não sei mais dizer o que é rentabilidade boa, porque depois desse mês, eu acho que tudo é ruim. Não sei, No, né? É, ele rendia uma coisinha lá, mas era muito lento, sabe? aham. Mas No assim, você final das chegou a contas, tirar o dinheiro sem nem saber. Como não, ele quando estava você começou a aprender, mudou para assessoria e mudou tudo. Foi. Não, essa LCA, ela estava me rendendo igual o Tesouro Selic. Ah, entendi. Aí, inclusive, eu ainda mantenho, porque eu não Entendi. tirei. Eu Ah, mantive como reserva de emergência, na verdade, só entendi. que eu reorganizei as coisas, entendeu? Entendi. Aí, Não, mas e o, mantendo a estratégia, né? é, e o que eu tinha, assim, na Previdência, né, tirei do meu filho e tal, aí foi que eu consegui realocar, Tá. diversificar, entendeu? Na verdade, eu só peguei o mesmo dinheiro e mudei. E Sim. realmente Deu mudou, foi muita esse. diferença. É. E sobre outras áreas da sua vida? Em relação ao tempo, eu sei que é pouco tempo de curso, né? Mas você já conseguiu mexer na sua rotina, mexer em alguma coisa da sua vida já? Não, na verdade, assim, eu queria tentar diminuir um pouco a minha carga de trabalho, né? Mas eu estudo, tem um mês que eu estudo, boto no papel, faço, vejo aqui, eu mudo horário, ainda não estou conseguindo diminuir, a gente tem o problema, né? Não, mas Gente, isso daí é questão de tempo, né? De tempo assim. Quando você começa a organizar a vida financeira, você vai começando a perceber se isso dá para se encaixar, uma redução de ritmo de trabalho, né? E exato. é gradativo que isso vai acontecendo, vai abrindo outras portas, isso é natural. Sim. O que você diria para outras colegas? Tem muitas colegas que estão numa situação de uma correria muito grande, de não conseguir parar para olhar o seu próprio dinheiro. Às vezes elas acham que isso vai tomar muito tempo delas. E olha o tanto que você ganhou, né? Olha o que você ganhou por você ter parado para olhar o seu dinheiro. Não, eu só vou parar aqui e olhar o meu dinheiro. Então, como Sim. você comentou, você teve um ganho dentro de 30 dias de R$ 5.700 que você não fez nada, mas você dedicou tempo para olhar o seu dinheiro, para aprender. Então, o que que você diria para essas colegas assim? Imagina você conversando com as suas amigas da sua especialidade, né? Que você sabe que é corrido. O que que Sim. você diria para elas? Olha, o que
que mais me marcou, assim, profundamente, foi essa questão da perda de tempo. Quanto tempo eu perdi porque eu não olhava para isso, né? Eu não olhava para isso, não tinha conhecimento para fazer investimentos. Então, assim, e se você para, se hoje eu paro para olhar o que me rendeu em 30 dias, eu não quero nem pensar em 15 anos Para trás. atrás, entendeu? Então, assim, imagina como seria se eu tivesse entendido isso lá atrás. Eu posso até arriscar dizer que eu poderia estar quase que aposentada aos 42, entendeu? Então, assim, se eu colocar no papel mesmo, se a gente consegue. Eu fico só pensando nisso. Quanto tempo. Tem, inclusive, uma colega que está terminando a residência da vascular. E a gente faz plantão juntos. Ela foi residente lá no hospital e a gente faz plantão junto. Eu cheguei e disse assim: não, peraí, peguei na mão. Né, disse assim: não, mas isso é para ontem. É a pessoa mais. Assim, de todo mundo, né, não deixa para depois. Não deixe para depois, porque um mês já faz diferença. Você vai começando ali criando, é mês a mês, que isso vai rendendo mês a mês. Então, que você vai juntando, vem uma vida, né? Então, assim, isso foi o que me chamou. Eu fiquei com raiva, de verdade. Eu olhei assim, eu fiz, meu Deus do céu, não acredito. Aquela calculadora da aposentadoria, aquilo é cruel com a pessoa de 42 anos. Aquilo, porque assim, você fica querendo, imaginando quanto você quer receber quando você se aposentar, só que agora eu não tenho mais 30 anos, eu tenho só 20 anos, entendeu? Então, assim, aquilo é cruel. Eu tive muitas, assim, a minha ficha caiu várias vezes, eu tive várias Crises vezes já de realidade. de realidade, né? Já de realidade. Né? O tal do raio-x financeiro, meu Deus do céu, o que é aquilo, assim, né? Eu olhei assim, eu não acreditava que eu era capaz de fazer uma coisa daquela. Entendeu? Então, assim, o que eu diria era isso, sabe, Suzana? Assim, olha, é importante, é tão importante quanto as suas outras coisas, né? Que trabalhar, todas nós trabalhamos muito, mas que precisa dar a importância que isso que tem que dar, sabe? Assim, ao seu dinheiro. Porque, assim, a gente não merece, na verdade, estar trabalhando tanto e numa vida tão corrida para Sem sempre. perspectiva. E Eu sem sempre. perspectiva. Isso é uma... A Isso. Gláucia, é uma colega que entrou no Savimed agora, na turma 35, que ela comentou aqui: imagina para mim com 58. Muito cruel. Gláucia. Eita, Né? Gláucia. Tá, cruel. Mas assim, é verdade, Gláucia. Eu imagino que a Gláucia está sentindo, porque eu fiquei com raiva, assim, de ter perdido 15 anos, entendeu? 15, assim, 12, né? Eu tenho alunas na minha mentoria com 68. E elas estão ali começando a aprender, porque elas vão ter que saber gerenciar o que construíram, mesmo sendo pouco, sendo muito. Porque se elas não aprenderem a gerenciar o pouco ou muito, vai tudo se Exato, acabar. Então, assim, exato. elas trabalham ainda, né? Trabalham num ritmo menor, né? Porque às vezes não conseguem mais trabalhar num ritmo mais alto, mas ali na busca de aprender a gerenciar, na busca de aprender a controlar, na E é busca aquela de ser. coisa, né? Assim, aquela coisa. Você vê que eu não fiz muitos movimentos, assim, eu só reorganizei. Então, às vezes, para algumas pessoas, né? Talvez não dê para atingir tudo que gostaria. Talvez não dê para atingir uma aposentadoria com um mega salário, né? Mas assim, eu acho que o que a gente conseguir daqui para frente é muito válido. Mas Com se você não certeza. consegue uma aposentadoria com um mega salário, você vai se organizar e vai viajar, entendeu? Você se organiza e deixa ali a sua reservazinha de emergência e pega o restante do dinheiro e viaja, faz o que quiser, entendeu? Então, assim, a Eu acho organização, que ela nunca vai lhe esse é o levar meu para pensamento. trás. O tempo não vai parar. Não, O tempo ele vai continuar de todo jeito. Então é melhor você fazer alguma isso. coisa agora do que você se afundar na tristeza e não fazer nada, né? Exatamente. Exatamente. Parar. A gente E tem que assim, é aquela encarar a coisa, realidade e, ó, vamos agora, é, é aquela né? coisa, pior do que estar caminhando não vai ficar.
né? Então, é Pode tudo ficar se sempre você para não fizer melhor. nada, mas se você fizer, Sim, vai melhorar, né? sim, exatamente. Então, Então, assim, às mas vezes não assim, dá para... Diga, desculpa. tem outra coisa também que você acabou comentando, que você falou assim, eu achei que seria algo muito difícil que talvez eu não conseguisse aprender. É verdade. Para mim era um bicho de sete cabeças isso aí. Porque eu não tinha noção, na verdade, de nada. Eu não, eu sabia o que era uma inflação, o que era juros. Sabia, tinha noção de juros compostos, que é juros sobre juros, né? Só. Não era o que eu sabia. Entendeu? Mas Só que assim, assim, você tinha uma noção de inflação, mas você não tinha noção do impacto do seu dinheiro parado, pois é, exatamente. né? É Exatamente. Na aquela verdade, assim, eu sei o que é inflação, mas eu não sei o que, que ela impacta na minha vida. minha vida, isso. Exatamente. Então, assim, eu não tinha essa noção. Só que, como tudo, você começa numa base, você vai aprendendo o básico, e aí você vai aprendendo a parte mais complexa, né? Vamos dizer assim, e põe a mão na massa para ir tentando aprender na prática. Então, assim, tudo na nossa vida é assim, né? Se parar para pensar. A gente não começa de um assunto complexo logo de cara. Você começa entendendo como você faz, como você explica, né? Entendendo o que é a inflação, o que é uma taxa de juros. Então, assim, é possível todo mundo entender isso, porque você vai do básico. Se você fosse dar uma aula já ensinando, ó, para investir nas ações, você vai. Eu tinha desistido na primeira aula, né? Então, assim, para mim, eu tive que começar do básico mesmo, né? Do que é, até essa partezinha mesmo de que você fala nos primeiros módulos, de fazer a separar as despesas, até essas coisas que para algumas pessoas pode ter sido, mas quem não sabe que tem que separar os gastos essenciais dos não essenciais, né? Para mim foi importante, super importante. Mas quem não sabe que você tem que ter uma planilha com os gastinhos, você tem que separar todo mês uma coisinha para investir. Né? Então, assim, para mim, todos os passos ali, desde a basezinha até a gente chegar em renda variável, essas coisas todas, para mim, tudo foi novidade e é possível, assim, o bicho de sete cabeças, ele desmontou, né? Então, assim, Arrancou as cabeças tudo do bicho. eu posso cabeça do bicho. Porque, porque, assim, você vai desvendando as coisas. Qualquer assunto novo que você vai aprender, né? Vai precisar ser assim. E você é capaz de aprender tudo. Eu Tudo que acho, você quiser Ju, aprender. que a gente faz mesmo esse bicho com os investimentos, mas se a gente compara com as coisas difíceis que a gente tem que estudar na Sim, medicina, né? você olha assim, cara, tem coisa que eu estudo aqui que é cabeludo o negócio de difícil, sabe? Que você Sim, bate cabeça para entender. Mesmo depois de já formada, especializada, tem coisa que você lê, relê e diz, caramba, que negócio sim, complexo, né? E a gente exato. não para de Sim, estudar, sim. Eu acho que então, tudo é assim, né? Você precisa de um pouco de tempo, de dedicação, inteligência nós temos, né? Então todo mundo é capaz de aprender tudo. Se você quiser aprender a fotografar, você vai fazer um curso de fotografia, não sabe nem para onde vai, mas você começa né, e aprende. Então, e você passa de uma forma muito fácil de aprender, entendeu? Eu não tive dificuldade nenhuma. você se incomodou com o valor do SaveMed? Tipo assim, poxa, eu vou fazer esse investimento desse Não, valor, será que vai me é, retornar alguma coisa? sim. Na verdade, assim, eu pessoalmente, sabe, meio que aprendi a valorizar o nosso trabalho, sabe? Então, assim, a gente tem que cobrar pelo nosso trabalho, porque a gente se dedica, né? A gente se esforça, então é muito tempo envolvido. Então, assim, eu achei o valor justo, sabe? Talvez, assim, para um público, vamos dizer assim, que está nos perrengues, né? Acho um pouco, né, um pouco alto, mas eu acho que a gente consegue, sim. Eu vi, olhei assim, eu fiz, eita, isso já ia dar, né, para fazer alguma outra coisa, mas me chamou muita atenção a importância. É porque eu realmente dei muita importância, sabe? Ao assunto, a isso, assim.
E você acha que o SaveMed se pagou para você? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá lá na minha planilhazinha, SaveMed, dividido não sei quantas vezes. Até entrou o ano que vem e tá lá, firme e forte. Para não esquecer de dizer assim, eu estou pagando ainda vou estudar até terminar de Exatamente. Isso. Vou ficar estudando também até lá. Mas mas assim, tá lá na planilhazinha. Mas, cara, abaixo dele tá a minha depilação. Entendeu? Então, assim, você tem que dar importância ao que é importante. Entendeu? Assim, isso é uma opinião minha, né? Assim, eu venho aprendendo com a minha vivência, assim, de valorizar essas coisas. É aquela coisa, você está trabalhando, você tem que cobrar pelo seu trabalho, tem que cobrar mesmo. Né? E às Eu vezes vejo muito. a gente gasta com tanta coisa quando você vai fazer seu raio-x financeiro. Desse, Não é gente, isso? tanto de coisa que Sim. eu fiz com meu dinheiro, e na hora de você investir num conhecimento que vai transformar o seu futuro daqui para frente, você fica se amarrando. Sim, exatamente. Então, assim, é aquela coisa que é o caro que não é caro, né? Então, assim, entre aspas. O Né? Assim, custo-benefício, na verdade, né? É o sim, caro que sai barato. sim, com certeza. Você aprende uma coisa pro resto da vida, né? E muda a sua vida, na verdade. Mas e muda mesmo, a minha mudou. E mudou assim, há muito pouco tempo, mas eu já tenho essa consciência, entendeu? Eu não achei assim um absurdo, não. A nossa área também é meio cruel, né? Assim, tudo que a gente vai fazer é uma tacada, assim, né? Então, Uhum. assim, a gente meio que está acostumado. Eu, pelo menos na minha área, se eu for fazer um curso de atualização, Ave Maria. Estou, inclusive, me preparando psicologicamente para um que tem já em março. Com certeza, é um desafio. Ju, foi um prazer. Eu só tenho a agradecer, né, por você ter essa generosidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da sua transformação, da sua história, que está só começando, Sim, né? sim. A Ju é da última turma, então tem 2 meses aí de Save Médica e de transformação acontecendo. Eu te aguardo daqui 1 ano, viu, Ju, para a gente conversar de É, novo. sim, vai ser um prazer, eu vou estar aqui. Quando completar 1 ano de Save Média, vai dizer, Ju, e aí, como é que foi esse primeiro ano? Recente, eu estou entrando em contato com as colegas que estão com 3 anos de Save Med, com 4 anos de Save Med, né? Então, acompanhando a história de sucesso delas, eu tenho certeza que a sua também vai ser uma grande história de sucesso. Já é, né? Amém. Agora é só Sim. o tempo aí fazendo o seu efeito nos juros compostos. Um grande Oh, beijo, amém. viu? Eu agradeço, passou tão rápido, nem vi passar. Fico à disposição também para compartilhar experiências, sei lá, o que vocês quiserem compartilhar, eu estou aí. Se quiser, daqui a 6 meses a gente faz outra, daqui a 1 ano faz outra. Então, Quero, ó, já vou deixar agendada só de 1 ano, que é para não me esquecer. não esqueça. Ju, eu desejo muito sucesso, Obrigada, viu? viu, Suzana, Realizações por para tudo. você, para sua família, na sua vida profissional. Que Deus te Amém. abençoe grandemente. Amém, amor. Eu agradeço demais a você, viu, ao curso. Eu acho que a gente recebe de Deus um legado que a gente às vezes não sabe de cara que tem, mas assim, só em estar ajudando tanta gente, a gente sempre é de ajudar, né? Nossa profissão é essa, né? Uhum. Mas aí eu acho que você achou um caminhozinho bem certinho aí para mexer com a gente, com as colegas, né? Eu Que agradeço bom. demais, foi Deus deu, transformador Deus, mesmo, Deus deu o seu empurrão bem grande, viu? né? Deus empurrou. Um beijo, viu? Fica com Um Deus. beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.